Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. A medalha milagrosa, história e significado. A medalha mais difundida de todos os tempos. A medalha de Nossa Senhora das Graças, mais conhecida como medalha milagrosa, é sem dúvida a mais difundida das medalhas de todos os tempos. Ela teve suas origens na França, em 1830, quando foi diretamente revelada por Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, então jovem religiosa. O formato da medalha milagrosa é ovalada. Numa das faces, Maria Santíssima, com os braços estendidos, derrama suas graças, simbolizadas por raios de luz, sobre os fiéis, e ao mesmo tempo esmaga com seus pés virginais a cabeça da infernal serpente. Em redor, emoldurando a Virgem, a oração: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Na outra face figuram a letra M em cima pela cruz, e abaixo os sagrados corações de Jesus e de Maria, circundado esse conjunto 12 estrelas que recordam a célebre passagem do Apocalipse, uma mulher vestida de sol e a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Apocalipse 12, versículo 1. Os símbolos fixados na medalha milagrosa compendiam de modo admirável as grandes verdades que a Igreja nos ensina sobre Nossa Senhora. Como escreveu um estudioso do tema, o padre Ricardo Rábanos, podemos dizer que nossa medalha milagrosa é a mais completa síntese gráfica da Mariologia. Como numa vista panorâmica, podemos nela contemplar todos os títulos e grandezas de Maria, a mediação, a corredenção, a maternidade divina e espiritual, a distribuição das graças e a realeza, e sobretudo a Imaculada Conceição. La Imaculada del Medalha Milagrosa, página 409. Para bem compreendermos as origens e o significado da medalha milagrosa, convém conhecer alguns dados sobre a vida de Santa Catarina Labouré e o contexto histórico e político da época em que viveu. É muito importante conhecer esse contexto porque as revelações que deram origem à medalha milagrosa, embora de conteúdo essencialmente religioso, tiveram correlação profunda com acontecimentos políticos ocorridos na França ao longo do século XIX. Nesse particular, aliás, apresentam certa analogia com as revelações de Nossa Senhora em Fátima, que também versaram sobre tema essencialmente religioso, mas com importantes implicações de ordem política e social, a previsão da Segunda Guerra Mundial, da queda da Rússia sob o regime comunista, da expansão do comunismo pelo mundo, da futura conversão da Rússia. Pode-se dizer, a propósito, que as aparições da medalha milagrosa em 1830 abriram um ciclo de grandes manifestações marianas que prosseguiu em La Salette, 1846, em Lourdes, 1858, e parece ter culminado em Fátima, 1917. A infância e a formação de Santa Catarina Labouré, a quem Nossa Senhora revelou a medalha milagrosa. Santa Catarina Labouré nasceu em 1806, em Faignes-Montiers, na província francesa da Borgonha. Seu pai, Pierre Labouré, possuía uma propriedade rural na qual trabalhava e sua mãe, Madeleine Gontard, pertencia a uma família distinta e cultivada, relacionada com a nobreza da região. Quando Catarina tinha 9 anos de idade, sua mãe faleceu. Desolada, a menina subiu a um móvel que havia na casa. Abraçou uma imagem de Nossa Senhora que lá estava
e, chorando, pediu à Virgem que substituísse a mãe que acabava de perder. Desde agora sereis vós a minha mãe. De fato, a partir daí foi notória a predileção da Santíssima Virgem pela órfã. A irmã mais velha de Catarina, Maria Luísa, ingressou na Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo em 1817. Desde então ficaram os cuidados da casa sob a responsabilidade de Catarina, que contava com a ajuda de outra irmã, 2 anos mais nova, de nome Maria Antonieta. Apesar de menina, Catarina desempenhou eximiamente as funções de dona de casa. À medida que se foi tornando moça, começaram a chegar pedidos de casamento, que sempre recusou. Estava resolvida a nunca se casar, pois decidira ser esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua vocação religiosa parece ter despertado na infância e afirmou-se ainda mais por ocasião de um sonho misterioso que teve por volta dos 18 anos de idade. Sonhou que estava na igrejinha de Fain-les-Montiers e que a missa estava sendo celebrada por um sacerdote idoso, com um olhar que muito a impressionava. No fim da celebração, o sacerdote a chamou. Ela, temerosa, hesitou em se aproximar, mas ficou fascinada pelo extraordinário brilho daquele olhar. Pouco depois, no mesmo sonho, reencontrou-se com o velho sacerdote e este lhe disse: Minha filha, agora tu foges de mim, mas um dia me procurarás. Deus tem seus desígnios sobre ti. Nunca te esqueças disso. Na ocasião, o sonho pareceu incompreensível a Catarina. Somente quando, algum tempo depois, viu um quadro de São Vicente de Paula na residência das Filhas da Caridade de Catillon-sur-Seine, onde fora estudar, reconheceu nele o personagem misterioso do sonho. Compreendeu então que era um fundador das Filhas da Caridade, mais conhecidas no Brasil como Irmãs de Caridade, que a chamava para ser sua filha espiritual. O pai terreno de Santa Catarina pôs obstáculos de toda ordem para que ela seguisse a vocação religiosa. Não só lhe negou permissão para ingressar na vida religiosa, mas procurou proporcionar-lhe ocasiões para se desviar da vocação. Durante um ano, ela precisou, por vontade paterna, ajudar um irmão que possuía um restaurante para operários em Paris. Pode-se bem imaginar a inconveniência para uma jovem casta daquele ambiente. Ela, ignorando os inevitáveis gracejos e galanteios, atendia solicitamente aos fregueses da casa sem lhes falar e sem olhá-los. Acabou por se impor ao respeito deles. Somente aos 23 anos de idade, depois de uma longa luta, conseguiu afinal a autorização paterna para ingressar na Congregação das Filhas da Caridade em Chatillon-sur-Seine. Entrou inicialmente como postulante. 3 meses depois, em abril de 1830, foi transferida já como noviça para outra casa da congregação, a qual, como veremos, logo se tornaria mundialmente célebre, a da Rue du Bac, em Paris. Poucos dias depois da chegada de Catarina, a Rue du Bac foi transferido solenemente da Catedral de Notre-Dame para a Capela de Saint-Lazare, num magnífico relicário de prata, o corpo de São Vicente de Paulo, que falecera 170 anos antes. Estava prodigiosamente conservado, como se tivesse morrido havia pouco tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui eu dou uma pausa, porque isso aqui se trata de uma incorrupção de corpo, e se trata de São Vicente de Paulo, mais uma das riquezas da Santa Igreja Católica, mais um corpo de santo incorrupto. Deus seja louvado e o inimigo derrotado. Viva a Santa Igreja Católica. Amém. Continuemos. A cerimônia, realizada com a participação do arcebispo de Paris,
Monsenhor de Kellen, de 8 bispos e do próprio rei Carlos X, haveria de marcar profundamente a vida da jovem noviça. Na semana seguinte, Catarina teve suas primeiras visões sobrenaturais. O coração de São Vicente, narra ela, me apareceu 3 vezes de modo diferente, 3 dias seguidos, claro, cor de carne, o que anunciava paz, calma, inocência e união. Depois o vi vermelho, cor de fogo, o que devia inflamar a caridade nos corações. Parecia-me que toda a comunidade devia se renovar e se estender até os confins do mundo. Por fim o vi vermelho negro, o que me punha tristeza no coração. Vinha-me tristezas que eu tinha dificuldade em superar. Não sabia por que nem como essa tristeza se relacionava com a mudança de governo. Dócil e confiantemente, Catarina narrou a seu confessor, padre João Maria Aladel, as visões que tivera. Mas este, talvez receoso de que fossem ilusões diabólicas ou efeito de uma imaginação superexcitada, foi taxativo e aconselhou-a a não tomá-las em consideração. Não escuteis essas tentações. Uma filha da caridade foi feita para servir aos pobres, não para sonhar. Contexto político em que foi revelada a medalha milagrosa. É curioso notar que, sem que a jovem noviça soubesse explicar o motivo, a tristeza dela, vendo escurecido o coração de São Vicente de Paulo, se relacionava com o fato político da época, a mudança do governo. Cabe aqui dizer uma palavra a esse respeito. Acontecimentos políticos podem ter e frequentemente têm muita importância para a vida religiosa dos povos. É verdade que os fatos que se passam na esfera política pertencem à ordem temporal e não à espiritual, sem embargo de serem ambas as ordens perfeitamente distintas, e o relacionamento entre as duas é muito íntimo, pois a boa ou má ordenação da sociedade temporal, em larga medida, influencia a boa ou má ordenação da espiritual. No homem, corpo e alma não se confundem, são coisas perfeitamente distintas. Mas se o corpo está doente, é claro que o homem todo, inclusive em sua alma, sofre. É esse o título, não são indiferentes para a Igreja os regimes políticos. Ora, as sucessivas transformações políticas na França do século XIX foram determinadas em última análise por uma filosofia revolucionária profundamente anticatólica. Costuma-se situar na tomada da Bastilha, ocorrida a 14 de julho de 1789, o início da Revolução Francesa, que tanta e tão má influência haveria de desempenhar até nossos dias. Na realidade, a Revolução Francesa já principiara muito antes, com uma lenta e gradual preparação dos espíritos. Se remontarmos às suas causas mais remotas e profundas, iremos até a decadência da Idade Média, quando uma explosão de orgulho e sensualidade produziu, numa primeira fase, a chamada Renascença, e mais adiante a pseudo-reforma de Lutero, a qual preparou o terreno para, em fins do século XVIII, eclodir a Revolução Francesa. Se quisermos seguir o curso da história depois disso, chegaremos ao comunismo e, ultimamente, a novas formas ainda mais requintadas do mesmo espírito revolucionário, o hipismo, o neotribalismo ecologista, etc. Esse longo e tenaz processo de destruição da cidade de Deus e de construção da cidade do homem, ou antes, do reino do demônio, sobre a face da terra, foi magnificamente descrito e explicado pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira em seu livro Revolução e Contra-Revolução.
Após a derrocada do trono francês, da decapitalização em 1793 do rei Luís XVI e de sua esposa, a rainha Maria Antonieta, seguiu-se o conturbado período do terror. A partir de 1794, a Revolução apresentou sucessivos recuos estratégicos, desfechando em 1804 na instauração por Napoleão Bonaparte de um império que haveria de pôr em polvorosa toda a Europa, desde Lisboa até Moscou. A instauração do Império Napoleônico pareceria mais um recuo da Revolução, mas na realidade serviu grandemente a causa desta, pois os exércitos franceses, por toda parte aonde iam, levavam consigo o espírito revolucionário e as instituições oriundas da Revolução de 1789. Em 1806, precisamente no ano em que nasceu Santa Catarina Labouré, Bonaparte declarou extinto o Sacro Império que Carlos Magno fundara no ano 800 e que talvez, como nenhuma outra instituição temporal, representava e significava a ordem de coisas que a Revolução tanto desejava destruir. Após a queda definitiva de Bonaparte, em 1815, houve na França uma restauração na pessoa do rei Luís XVIII. Mas, de um modo geral, as monarquias do século passado, muito influenciadas pelo liberalismo e pelos princípios da Revolução Francesa, já não foram o mesmo que antes de 1789 e, sobretudo, discrepavam da boa e tradicional monarquia orgânica anterior ao aparecimento do absolutismo régio. Falecendo Luís XVIII em 1824, subiu ao trono seu irmão Carlos X. Em fins de julho de 1830, a monarquia francesa, abalada pelos mesmos fermentos revolucionários, sofreu um novo golpe. Em consequência de uma revolução liberal, foi derrubado Carlos X e em seu lugar subiu ao trono um monarca ilegítimo, Luís Filipe de Orleans. Foi a chamada Monarquia de Julho. Em fevereiro de 1848, nova revolução depõe Luís Filipe e instaura a Segunda República Francesa. Esta duraria pouco, pois em dezembro de 1851, o presidente eleito Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho do primeiro Napoleão, dá um golpe de Estado e instaura um novo império, autoproclamando-se Imperador Napoleão III. O Segundo Império teria, coincidentemente com a Monarquia de Julho, apenas 18 anos de duração. Em 1870, Napoleão III, derrotado pela Prússia, perde o trono e uma outra república, a terceira, é proclamada. O caráter anticlerical do novo regime é desde logo patente. O clericalismo eis o inimigo. Bradava Gambetta, um dos mais ativos líderes republicanos. Em março de 1871, estando a França ainda em guerra com a Prússia, rebenta em Paris uma revolução de caráter comunista. Diante dessa nova investida ainda mais radical do espírito revolucionário, o governo republicano passa por conservador e até por racionário. Durante 70 dias, a capital, dominada pelo comunismo, ficou entregue à violência mais desbragada. No meio da agitação, foi fuzilado o Monsenhor Darboy, arcebispo de Paris. Numerosos religiosos foram assassinados. Sacrilégios foram cometidos em igrejas e conventos. Afinal, depois de longa e sangrenta repressão, a capital foi retomada pelo governo e a Terceira República se consolidou.
A recordação sumária desses acontecimentos é indispensável para compreender o contexto e o alcance das aparições a Catarina Labouré. Visão do Santíssimo Sacramento e primeira aparição de Nossa Senhora. Retornemos à jovem noviça que acabava de receber de seu confessor a desencorajante recomendação de não dar atenção às suas visões. O padre Aladel manterá longamente essa política, constituindo uma provação não pequena para a santa religiosa. Durante todo o tempo de seu noviciado, conforme relatou mais tarde Santa Catarina, ela tinha o privilégio de ver Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, exceto todas as vezes que eu duvidava, ou seja, quando ela, para ser fiel ao conselho do confessor, procurava resistir à suposta ilusão. Numa dessas visões, Nosso Senhor me apareceu como um rei, com a cruz sobre o peito, no Santíssimo Sacramento. Foi durante a Santa Missa, no momento do Evangelho. Pareceu-me que a cruz escorregava para os pés de Nosso Senhor. Pareceu-me que Nosso Senhor era despojado de todos os seus ornamentos. Tudo caiu por terra. Foi então que tive os mais negros e tristes pensamentos de que o rei da terra seria perdido, ou seja, destronado e despojado de suas vestes reais. Essa visão ocorreu no dia da Santíssima Trindade, a 6 de junho de 1830, 7 semanas antes de se iniciarem as agitações que culminaram na deposição do rei Carlos X. A jovem Catarina compreendeu, iluminada por essa visão sobrenatural, que o monarca em breve perderia a coroa e que tal fato corresponderia a uma vitória das forças do mal na França. Julgou o seu dever advertir o confessor padre Aladel, que novamente não deu importância ao aviso. Nesse momento, o trono de Carlos X parecia mais do que nunca consolidado. O futuro se afigurava promissor para a monarquia francesa, que completava a brilhante conquista da cidade de Argel, no norte da África. Por outro lado, do ponto de vista religioso, o fervor popular demonstrado durante a transferência do corpo de São Vicente também parecia assegurar que não havia clima psicológico para uma nova revolução. Na noite de 18 para 19 de julho de 1830, festa de São Vicente de Paulo, pela primeira vez Santa Catarina vê Nossa Senhora. É seu anjo da guarda, na forma de um menino que a conduz até a Virgem. Ainda uma vez, passemos a ler seu relato, que impressiona pela simplicidade e unção. Eis as palavras. Haviam-nos distribuído um pedaço de roquete de linho de São Vicente. Eu cortei a metade e a engoli, e adormeci com o pensamento de que São Vicente me obteria a graça de ver a Santíssima Virgem. Afinal, às 11h30 da noite, ouvi-me chamarem pelo nome, Irmã Labouré, Irmã Labouré. Acordando, olhei para o lado de onde vinha a voz, que era o lado da passagem. Corro à cortina e vejo um menino vestido de branco, de mais ou menos 4 a 5 anos, e ele me diz: levantai-vos logo e vinde à capela, a Santíssima Virgem vos espera. Vesti-me depressa e me dirigi para o lado do menino, que tinha ficado de pé, sem avançar além da cabeceira de minha cama. Ele me seguiu, ou melhor, eu o segui, com ele sempre à minha esquerda, levando claridade pelos lugares onde passava. Por todos os lugares onde passávamos, as luzes estavam acesas, o que me espantava muito. Porém, muito mais surpresa fiquei quando entrei na capela. A porta se abriu, mal o menino a tocara com a ponta do dedo.
mas minha surpresa foi ainda maior quando vi todas as velas e castiçais acesos, o que me fazia lembrar a missa de meia-noite. Entretanto, não via a Santíssima Virgem. O menino me conduziu ao presbitério, ao lado da cadeira de braços do senhor diretor. Ali me pus de joelhos e o menino permaneceu de pé todo o tempo. Por fim, chegou a hora. O menino me advertiu: eis a Santíssima Virgem. Ouvi então um ruído, como um frufru de vestido de seda, que vinha do lado da tribuna, junto ao quadro de São José, e que pousava sobre os degraus do altar, do lado do Evangelho, sobre uma cadeira semelhante à de Santa Ana. Então, olhando para a Santíssima Virgem, dei um salto para junto dela, pus-me de joelhos sobre os degraus do altar, com as mãos apoiadas sobre os joelhos da Santíssima Virgem. Ali se passou o mais doce momento de minha vida. Não me seria possível dizer tudo o que senti. Ela me disse como eu devia me conduzir em relação ao meu diretor espiritual. E várias coisas que não devo dizer, a maneira de me conduzir em meus sofrimentos, vir lançar-me ao pé do altar. E me mostrava com a mão esquerda o pé do altar, e ali abrir o meu coração. Ali receberia todas as consolações de que tivesse necessidade. Então eu lhe perguntei o que significavam todas as coisas que eu tinha visto e ela me explicou tudo. O colóquio com Nossa Senhora prolongou-se por aproximadamente 1h30. Em outro manuscrito, Santa Catarina Labouré foi mais explícita e revelou, pelo menos em parte, o que ouviu da Santíssima Virgem. Num primeiro momento, Nossa Senhora falou à jovem noviça sobre a missão que Deus lhe queria confiar, as dificuldades que teria para cumpri-la e como devia portar-se com o seu confessor. Eis as palavras: minha filha, o bom Deus quer encarregar-vos de uma missão. Tereis muito que sofrer, mas superareis esses sofrimentos pensando que o fareis para a glória do bom Deus. Sereis contraditada, mas tereis a graça. Não temais. Dizei tudo a vosso confessor com confiança e simplicidade. Tende confiança, não temais. Mais adiante, Nossa Senhora passou a falar de acontecimentos futuros que logo se verificariam. Eis as palavras: os tempos serão maus, os males virão precipitar-se sobre a França, o trono será derrubado, o mundo inteiro será transtornado por males de toda ordem. A Santíssima Virgem tinha um ar muito triste ao dizer isso. Mas vinde ao pé deste altar. Aqui as graças serão derramadas sobre todas as pessoas, grandes e pequenas, que as pedirem com confiança e fervor. Em seguida, Nossa Senhora falou a respeito da comunidade das Filhas da Caridade, a que pertencia Santa Catarina, e dos sacerdotes da Congregação da Missão Lazaristas, também fundados por São Vicente de Paulo. Minha filha, eu gosto de derramar graça sobre a comunidade em particular. Eu gosto muito dela, felizmente. Sofro, porém, porque há grandes abusos em matéria de regularidade. As regras não são observadas. Há grande relaxamento nas duas comunidades. Dizei-o àquele que está encarregado de vós, ainda que ele não seja o superior. Ele será encarregado de uma maneira particular da comunidade. Ele deve fazer tudo o que lhe for possível para repor a regra em vigor. Peço perdão, meus irmãos. Continuemos. Dizei-lhe, de minha parte, que vigie sobre as más leituras, as perdas de tempo e as visitas.
Voltou em seguida a falar de terríveis acontecimentos que aconteceriam em futuro mais distante, prevendo com 40 anos de antecedência as agitações da Comuna e o assassínio do arcebispo de Paris, e prometendo sua especial proteção nessas horas trágicas aos filhos e às filhas de São Vicente de Paulo. Eis as palavras: conhecereis minha visita e a proteção de Deus, e a de São Vicente, sobre as duas comunidades. Tende confiança, não percais a coragem, eu estarei convosco, mas não se dará o mesmo com outras comunidades, haverá vítimas. Ao dizer isto, a Santíssima Virgem tinha lágrimas nos olhos. Para o clero de Paris haverá vítimas, Monsenhor o arcebispo. A esta palavra, lágrimas de novo, morrerá. Minha filha, a cruz será desprezada e derrubada por terra. O sangue correrá, abrir-se-á de novo o lado de nosso Senhor. As ruas estarão cheias de sangue. Monsenhor, o arcebispo, será despojado de suas vestes. Aqui a Santíssima Virgem não podia mais falar. O sofrimento estava estampado em seu rosto. Minha filha, me dizia ela, o mundo todo estará na tristeza. A estas palavras pensei quando isso se daria, e compreendi muito bem 40 anos. Catarina, como sempre, tudo relatou com fidelidade ao seu confessor. Este novamente se mostrou severo, dizendo tratar-se de pura ilusão, e repreendendo a noviça: se quereis honrar a Nossa Senhora, imitai as suas virtudes e precavei-vos contra a imaginação. Mas o incrédulo confessor não pôde deixar de ficar estarrecido, porque, já uma semana depois, as profecias começavam a se cumprir. A 27 de julho tinham início as primeiras desordens de rua e em poucos dias estava deposto o rei Carlos X. Ademais de liberal, a Revolução de 1830 teve um caráter violentamente anticlerical. Numerosas igrejas foram profanadas, conventos masculinos e femininos foram invadidos, sacerdotes e religiosas sofreram perseguições. Mas os lazaristas e as filhas da caridade, de acordo com a promessa de Nossa Senhora, atravessaram sem danos esse período crítico. Na segunda aparição, Nossa Senhora revela a medalha milagrosa. 4 meses depois, no dia 27 de novembro de 1830, Nossa Senhora aparece novamente a Santa Catarina e lhe ensina a devoção à medalha que, por seus prodígios, o público católico chamaria a medalha milagrosa. Ainda uma vez, ouçamos as próprias palavras escritas mais tarde pela Santa. Vi a Santíssima Virgem à altura do quadro de São José. A Santíssima Virgem, de estatura média, estava de pé, vestida de branco, com um vestido de seda branco aurora, com um véu branco que lhe cobria a cabeça e descia de cada lado até embaixo. Sob o véu vi os cabelos lisos repartidos ao meio e por cima uma renda de mais ou menos 3 centímetros de altura, sem franzido, isto é, apoiada ligeiramente sobre os cabelos. O rosto bastante descoberto, bem descoberto mesmo, os pés apoiados sobre uma esfera, quer dizer, uma metade de esfera, tendo uma esfera de ouro nas mãos que representava o globo. Ela tinha as mãos elevadas à altura do cinto de uma maneira muito natural, e os olhos elevados para o céu. Seu rosto era magnificamente belo. Eu não saberia descrevê-lo, e depois, de repente, percebi anéis nos dedos, revestidos de pedras, mais belas umas que as outras, umas maiores e outras menores, que despediam raios mais belos uns que os outros.
Partiam das pedras maiores os mais belos raios, sempre alargando para baixo, o que enchia toda a parte de baixo. Eu não via mais os seus pés. Nesse momento em que estava a contemplá-la, a Santíssima Virgem baixou os olhos, olhando-me. Uma voz se fez ouvir e me disse estas palavras: a esfera que vedes representa o mundo inteiro, particularmente a França, e cada pessoa em particular. Aqui eu não sei exprimir o que senti e o que vi, a beleza e o fulgor, os raios tão belos. É o símbolo das graças que derramo sobre as pessoas que as pedem, fazendo-me compreender quanto era agradável rezar à Santíssima Virgem e quanto ela era generosa para com as pessoas que rezam a ela. Quantas graças concedia às pessoas que rezam a ela, que alegria ela sente concedendo-as. Formou-se um quadro em torno da Santíssima Virgem, um pouco oval, onde havia no alto estas palavras: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Escritas em letras de ouro, a inscrição em semicírculos começava à altura da mão direita, passava por cima da cabeça e acabava na altura da mão esquerda. Então uma voz se fez ouvir e me disse: fazei cunhar uma medalha com este modelo. Todas as pessoas que a usarem receberão grandes graças, trazendo-a ao pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que a usarem com confiança. No mês seguinte, outra vez Santa Catarina viu Nossa Senhora. Ela estava como em novembro, segurando o globo de ouro. Em cima, por uma pequena cruz também de ouro, e dos anéis jorravam os mesmos raios de luz desigual. Dizer-vos o que entendi no momento em que a Santíssima Virgem oferecia o globo a Nosso Senhor é impossível transmitir. Escreveu a vidente, acrescentando a seguir: como eu estivesse ocupada em contemplar a Santíssima Virgem, uma voz se fez ouvir no fundo do meu coração e me disse: estes raios são o símbolo das graças que a Santíssima Virgem obtém para as pessoas que as pedem. Santa Catarina reparou que de algumas pedras dos anéis não partiam raios. Uma voz lhe esclareceu o porquê disso. Estas pedras das quais nada sai são as graças que os homens se esquecem de me pedir. Confeccionadas as primeiras medalhas, prodígios estupendos se sucedem. Entretanto, continuava incrédulo o confessor de Santa Catarina, que a considerava uma visionária pouco digna de ser tomada a sério. Durante mais de um ano, a religiosa incansavelmente insistiu com o sacerdote para que fossem cunhadas as medalhas, conforme Nossa Senhora determinara. Mas ele, inflexível, sempre resistia. Afinal, depois de um longo período de aflição para a santa religiosa, o padre Aladel, acompanhando seu superior numa audiência com o arcebispo de Paris, Monsenhor de Quelen, aproveitou a oportunidade para expor ao prelado o que acontecera na Rue du Bac, ocultando, porém, o nome da vidente. Essa audiência se deu em janeiro de 1832. O arcebispo, diferentemente do padre Aladel, desde logo viu com bons olhos a iniciativa e incentivou a confecção da medalha. Encorajado, o padre Aladel mudou de atitude e 4 meses depois, em maio, encomendou à casa Vachette um primeiro lote de 20.000 medalhas. No momento em que iam ser cunhadas as primeiras medalhas, uma terrível epidemia de cólera proveniente da Europa Oriental atingia Paris. O morbo
se manifestou a 26 de março de 1832 e se estendeu até meados do ano. A 1º de abril, faleceram 79 pessoas. No dia 2, 168. No dia seguinte, 216. E assim foram aumentando os óbitos até atingirem 861 no dia 9. No total, faleceram 18.400 pessoas. Oficialmente, na realidade, esse número foi maior, dado que as estatísticas oficiais e a imprensa diminuíram os números para evitar a intensificação do pânico popular. No dia 30 de junho, as primeiras 1.500 medalhas foram entregues pela Casa Vachette, e as Filhas da Caridade começaram a distribuí-las entre os flagelados. Na mesma hora, refluiu a peste e começaram em série os prodígios que em poucos anos tornariam a medalha milagrosa mundialmente célebre. O arcebispo, que recebera logo algumas das primeiras medalhas, alcançou imediatamente uma graça extraordinária por meio delas e passou a ser entusiasta, propagandista e protetor da nova devoção. Também o Papa Gregório XVI recebeu um lote de medalhas e passou a distribuí-las a pessoas que o visitavam. Até 1836, mais de 15 milhões de medalhas tinham sido cunhadas e distribuídas no mundo inteiro. Em 1842, essa cifra atingia a casa das 100 milhões. Dos mais remotos países chegavam relatos de graças extraordinárias alcançadas por meio da medalha. Curas, conversões, proteção contra perigos iminentes, etc. Mas, em janeiro de 1842, uma conversão espetacular chamaria ainda mais as atenções sobre a medalha milagrosa. A conversão de Afonso Ratisbonne. Afonso Ratisbonne era um jovem judeu de uma família de banqueiros estabelecidos em Estraburgo, com grande projeção social pelas riquezas e pelo parentesco com os famosos Rothschild. O irmão mais velho de Afonso, Teodoro, em 1827, converteu-se ao catolicismo e se ordenou sacerdote, rompendo em consequência com a família. As esperanças destas se concentraram então no jovem Afonso, nascido em 1814. Este inteligente e bem educado já havia concluído o curso de Direito e estava noivo de uma jovem judia, sua sobrinha. Tinha 27 anos e antes de casar quis fazer uma viagem de férias pela Itália e pelo Oriente. Quando retornasse, casaria e assumiria seu posto na empresa bancária da família. Deus, porém, o esperava na Itália, mais precisamente em Roma. Afonso era judeu de religião, embora não praticante. Nutria pela Igreja Católica entranhado ódio, sobretudo pelo ressentimento que toda a sua família conservava pela defecção do primogênito. Afonso dizia que não pretendia mudar de religião, mas que se um dia viesse a mudar, far-se-ia protestante, jamais católico. Em Roma, Ratisbonne esteve algum tempo como turista, visitando obras de arte. Visitou também, por mera curiosidade cultural, algumas igrejas católicas, o que ainda mais o consolidou no seu anticatolicismo. Na Cidade Eterna, Ratisbonne visitou um antigo colega seu de nome Gustavo de Bussières, com o qual mantinha estreita amizade. Gustavo era protestante e diversas vezes tentara, em vão, convencer Afonso de suas convicções religiosas. Na casa de Gustavo, Afonso foi apresentado ao irmão deste, barão Teodoro de Bussières, que havia pouco tempo se convertera ao catolicismo e que era, por sua vez, amigo íntimo do padre Teodoro Ratisbonne. Essas duas circunstâncias o tornavam extremamente antipático aos olhos de Afonso.
Só na véspera de sua partida, este se resolveu a cumprir um dever social que lhe era penoso. Foi deixar um cartão de visitas na casa do barão como despedida. Desejando evitar o encontro, Afonso pretendia deixar discretamente o cartão e partir sem mais. O criado italiano do barão, porém, não entendeu seu francês e o fez entrar no salão, indo chamar o dono da casa. Este foi cumprimentar o jovem judeu e logo com ele estabeleceu relações cordiais, procurando atraí-lo para a fé católica. Conseguiu, não sem insistência, que Afonso adiasse sua partida de Roma para poder assistir a uma cerimônia na Basílica de São Pedro. Conseguiu também, por meio de uma insistência que, se não fosse notoriamente inspirada pela graça, dir-se-ia indiscreta, que Ratisbone aceitasse uma medalha milagrosa e prometesse copiar uma oração muito bonita a Nossa Senhora, o Lembrai-vos. O judeu não cabia em si de raiva pelo atrevimento do barão em lhe fazer essas propostas, mas resolveu tomar tudo com bonomia, esperando, como mais tarde declarou, escrever um livro com seu relato de viagem. Neste livro, o barão seria um personagem excêntrico e nada mais. A 18 de janeiro, faleceu em Roma um amigo íntimo do barão de Bussières, o conde de La Ferronnays, antigo embaixador da França junto à Santa Sé e homem de grande virtude e piedade. Na véspera de sua morte repentina, La Ferronnays conversara com Bussières sobre Ratisbone e rezara 100 vezes a oração Lembrai-vos, por sua conversão a pedido de Bussières. É possível que tenha chegado a oferecer sua vida a Deus pela conversão do jovem banqueiro. No dia 20, por volta do meio-dia, o barão de Bussières foi à igreja de Sant'Andrea della Frate para tratar das solenes exéquias do falecido, que seriam realizadas no dia seguinte. Acompanhava-o Ratisbone de mau humor, fazendo críticas violentas contra a igreja e zombando das coisas católicas. Quando chegaram à igreja, o barão pediu licença por alguns minutos e entrou na sacristia para tratar do assunto que o levara até ali. E Afonso se pôs a percorrer uma das naves laterais, impedido de passar para o outro lado da igreja pelos preparativos que estavam sendo feitos para as exéquias do conde na nave central. Quando minutos depois o barão retornou em busca de Afonso, não o encontrou onde o havia deixado. Após muito procurar, foi dar com ele no outro lado da igreja, ajoelhado junto a um altar e soluçando. Ali já não estava um judeu, mas estava um convertido que ardentemente desejava o batismo. O que se passou nesses minutos, o próprio Ratisbone narrou. Eu estava havia pouco na igreja, quando de repente senti-me dominado por uma inquietação inexplicável. Levantei os olhos, todo o edifício havia desaparecido à minha vista. Uma só capela tinha, por assim dizer, concentrado toda a luz. E no meio desse esplendor apareceu de pé, sobre o altar, grandiosa, brilhante, cheia de majestade e de doçura, a Virgem Maria, tal como está na minha medalha. Uma força irresistível atraiu-me para ela. A Virgem fez-me sinal com a mão para que eu me ajoelhasse e pareceu-me dizer, muito bem. Ela não me disse nada, mas eu compreendi tudo. Ratisbone não soube explicar como, estando antes da aparição numa das naves laterais da igreja, foi aparecer na outra, já que estava obstruída a passagem pela nave central. Mas, diante da magnitude do milagre de sua conversão, esse era apenas um pormenor. A notícia da conversão inesperada, fulminante e completa, imediatamente se propagou, causando grande comoção em toda a Europa. O Papa Gregório XVI quis conhecer o jovem convertido e recebeu-o paternalmente. Ordenou um inquérito minucioso
dentro do maior rigor exigido pelas normas canônicas. A conclusão foi de que realmente se tratou de um autêntico milagre. Batizado com o nome de Afonso Maria, Ratisbonne quis entrar na companhia de Jesus, sendo ordenado sacerdote em 1847. Depois de algum tempo, por recomendação do Papa Pio IX, deixou a companhia de Jesus e foi unir-se a seu irmão Teodoro, com ele fundando a Congregação dos Missionários de Nossa Senhora de Sion, dedicada à conversão dos judeus. O padre Teodoro difundiu sua congregação pela França e pela Inglaterra. O padre Afonso Maria foi para a Terra Santa e comprou em Jerusalém um terreno em que outrora estivera o pretório de Pilatos, ali estabelecendo uma casa da congregação. Os dois irmãos faleceram no ano de 1884, ambos com fama de excepcionais virtudes. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. O grande segredo de Santa Catarina Labouré. A gigantesca difusão da medalha milagrosa contribuiu possantemente para a criação do clima de fervor generalizado em relação ao privilégio marial da Imaculada Conceição. Foi esse clima que proporcionou ao Supremo Magistério da Igreja a solene definição dogmática, ocorrida em 1854, na Basílica de São Pedro, numa cerimônia grandiosa que comoveu os católicos de todo o mundo. Santa Catarina, porém, que em 1831 fora transferida da Rue du Bac para o asilo de Enghien, no bairro parisiense de Reuilly, prosseguia oculta e apagada em seus afazeres, cuidando dos pobres como uma freira comum, sem a ninguém dizer ou dar a entender que era ela a mensageira que Maria Santíssima escolhera para revelar ao mundo a medalha milagrosa. Cuidou da leitura e do galinheiro da casa, tratou dos idosos e doentes acolhidos no estabelecimento, zelou pela limpeza e pelas roupas, foi responsável pela cozinha. Toda a gente sabia que era uma antiga noviça da Rue du Bac, que recebera a revelação, mas durante muitos anos somente o padre Aladel conheceu a identidade da vidente. Nem a superiora da casa, nem o arcebispo de Paris, que, como vimos, foi desde o início propagandista da nova devoção, nem sequer ao Papa Gregório XVI, também ele protetor e difusor da medalha milagrosa. A ninguém o padre Aladel revelou quem era a vidente, alegando tratar-se de segredo de confissão. Até o padre Afonso Maria Ratisbonne viu fracassados seus intentos para conhecer a religiosa que, como ele, havia recebido a graça insigne de ver a Mãe de Deus. Também Santa Catarina nada falou às suas companheiras quando as primeiras medalhas ficaram prontas e foram distribuídas às irmãs. A santa recebeu a sua como outra qualquer. Durante os trágicos dias da Comuna de Paris, entretanto, sua atitude foi muito diferente da de suas irmãs de hábito. O perigo rondava o convento de todos os lados e as religiosas viviam, como era explicável, em contínuo sobressalto. Somente a irmã Catarina, assegurada pela revelação de 40 anos antes de que nada aconteceria com as irmãs, estava calma e confiante. A Virgem velará por nós, não nos ocorrerá nenhum mal, dizia ela às companheiras. Os revolucionários chegaram a invadir o asilo de Enghien e expulsaram as religiosas. Santa Catarina, que nessa ocasião dirigia a casa, na ausência da superiora, imperturbável, declarou que
todas estariam de volta um mês depois, a 31 de maio, e encontrariam a casa intacta, guardada pela própria Virgem. Assim, efetivamente se realizou. Somente no fim de sua vida, anos depois de falecido o padre Aladel, Santa Catarina sentiu-se sobrenaturalmente impelida a abrir-se com sua superiora, irmã Jeane Dufes, sobre um pedido de Nossa Senhora até então não atendido, do qual falaremos a seguir. E só por isso revelou ser ela a mensageira de Maria Santíssima. Foi a única vez que falou disso com alguém que não fosse seu confessor. A essa altura, por um explicável movimento de curiosidade entre as irmãs mais jovens, já algumas delas tinham como certo e comentavam a boca pequena na comunidade que era a irmã Catarina a privilegiada vidente. De sua boca, entretanto, nenhuma palavra saía que pudesse trair o grande segredo de sua vida. Na medalha milagrosa que percorreu e continua a percorrer o mundo, Nossa Senhora das Graças aparece com os braços estendidos e as mãos abertas, e de seus dedos descem as graças para os fiéis. Nos manuscritos de Santa Catarina Labouré, porém, fica claro que o desejo manifestado em 1830 por Nossa Senhora era ser representada com um globo nas mãos, em atitude de quem o oferece a Deus, e dos anéis que levava nos dedos é que fluiriam as graças para os homens, porque foi modificada a figura da medalha. No processo de beatificação de Catarina, discutiu-se o assunto. Ao que tudo indica, foi uma lamentável simplificação determinada pelo próprio padre Aladel, provavelmente por receio de que causasse estranheza em Roma uma representação pouco usual da Virgem. De qualquer forma, é inegável que sobre a medalha, como ela afinal foi feita, desceram as bênçãos e graças de Maria Santíssima, e que, portanto, nenhuma modificação se deve fazer no modelo bem conhecido. Quando, em 1832, foram distribuídas às religiosas da Rue du Bac as primeiras medalhas cunhadas, Santa Catarina Labouré, sem dar a entender que era a vidente, comentou: agora é preciso propagar essa medalha. E quando, em 1876, pouco antes de morrer, Santa Catarina se abriu com sua superiora, irmã Jeane Dufes, diante da perplexidade desta sobre o globo que não figurava na medalha, disse enfaticamente: "Oh, não se deve tocar na medalha milagrosa." A essa altura, mais de 1 bilhão de medalhas milagrosas já haviam sido cunhadas e semeavam graças pelo mundo inteiro. O grande martírio de Santa Catarina Labouré. Para concluir a vida apagada aos olhos dos homens, mas grande diante de Deus, de Santa Catarina Labouré, resta dizer uma palavra sobre aquilo que, conforme ela mesma declarou, constituiu o martírio de sua vida. Como vimos na medalha, Nossa Senhora não foi representada com um globo nas mãos. Mas Santa Catarina sempre insistiu com o padre Aladel e com os sucessivos confessores que teve para que fosse colocada uma imagem de Nossa Senhora com um globo nas mãos e com os anéis dos quais partiam raios, tal como vira em 1830. Na capela, no local mesmo em que Nossa Senhora lhe aparecera. Há 2 anos sinto-me atormentada e pressionada para vos dizer que construais um altar como vos pedi, no lugar em que a Santíssima Virgem me apareceu. Ele será privilegiado de muitas graças e indulgências, e haverá uma abundância de graças para vós e para toda a comunidade, e para todas as pessoas que vierem rezar a ela. Escrevia ao padre Aladel em agosto de 1841. Durante décadas, a santa não conseguiu obter do padre Aladel e dos confessores que teve depois dele que essa imagem fosse mandada fazer, o que muito a martirizava e fazia sofrer.
Somente em 1876, no ano mesmo de sua morte, afinal obteve de sua superiora que fosse confeccionada uma imagem da Virgem com um globo nas mãos, mas sem os raios fluindo dos anéis, como ela desejava. Quando lhe apresentaram a imagem esculpida, Catarina não escondeu a decepção. Nossa Senhora era bem mais bela do que isso, foram suas palavras. No último dia desse mesmo ano, ela entregava a Deus sua puríssima alma e ia contemplar por toda a eternidade, face a face, o Senhor a que servira amorosamente durante toda a vida. E sua Santa e Imaculada Mãe, cuja devoção tanto contribuíra para espalhar. Seu corpo, sepultado em 3 de janeiro de 1877 e exumado em 1933, não se corrompeu, mas conservou-se íntegro e flexível. O médico que procedeu à exumação, vendo o corpo tão flexível, teve a ideia de levantar as pálpebras da Santa Catarina Labouré e recuou imediatamente, estarrecido pelo prodígio. Não apenas as pálpebras se abriram sem dificuldade, mas os olhos azuis que haviam contemplado Maria Santíssima conservavam-se límpidos e belos. O corpo de Santa Catarina Labouré repousa agora num relicário, na parte de baixo do altar erigido no local em que Nossa Senhora lhe apareceu. Lá pode ser visto e venerado pelos fiéis que do mundo inteiro acorrem a Rui do Baque. Dou uma pausa aqui, meus irmãos e minhas irmãs, e louvo a Deus, a Santíssima Trindade. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eis mais um corpo incorrupto, o de Santa Catarina Labouré. Mais um dos grandes milagres extraordinários da nossa Santa Igreja Católica, fundada pelo próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Deus seja louvado e o inimigo derrotado. Graças a Deus eu sou católico e amo a Santa Igreja Católica. Continuemos. Em 1894, a Santa Igreja instituiu, a 27 de novembro, a festa litúrgica de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, com missa e ofícios próprios. O processo de beatificação de Catarina, introduzido em 1907, chegou ao termo em 28 de maio de 1933, quando Pio XI, na Basílica Vaticana, solenemente declarou-a bem-aventurada. 14 anos depois, em 27 de julho de 1947, Pio XII canonizou-a. Em 1980, no ano em que se comemorava o sexcentenário da revelação da Medalha Milagrosa, o próprio Sumo Pontífice, São João Paulo II, compareceu como peregrino ao local das aparições. Para os leitores brasileiros, reveste-se de particular interesse saber que a princesa Isabel, que vivia exilada na França após a proclamação da República, costumava ir rezar na Rue du Bac e junto aos restos mortais de Catarina. A piedosa princesa chegou a depor no processo de beatificação, dando testemunho de graças recebidas. O globo de ouro, símbolo da realeza de Maria, símbolo do reino de Maria.
cabe aqui fazermos uma reflexão final sobre o significado do globo de ouro nas mãos de Nossa Senhora, do qual tanta questão fez Santa Catarina Labouré. Claro está que o fato de Nossa Senhora portar nas mãos o globo significa seu senhorio sobre o mundo inteiro, com menção particular à feliz França, filha primogênita da Igreja, e as almas individualmente consideradas. Trata-se, pois, da afirmação da realeza efetiva de Nossa Senhora sobre o mundo, sobre as nações e sobre as almas. Por outro lado, o ato de Nossa Senhora oferecer a Deus o globo que representa sua realeza constitui, obviamente, um preito de homenagem agradabilíssimo aos olhos de Deus. É a mais excelsa das meras criaturas que lhe oferece o universo inteiro, ou seja, o conjunto de sua obra criadora. Simbolicamente, não poderia ser mais bem representada a era histórica que São Luís Maria Grignon de Montfort, o grande doutor marial dos tempos modernos, previu como sendo o reino de Maria. Ah, perguntava ele, quando virá o tempo feliz em que a Divina Maria será estabelecida como Senhora e soberana nos corações, para submetê-los plenamente ao império de seu grande e único Jesus? Quando virá o tempo em que as almas respirarão Maria como os corpos respiram o ar? Então coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua cara, esposa, como que reproduzida nas almas, a elas descerá com abundância e as encherá com seus dons, particularmente com o da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. Quando virá, querido irmão, esse tempo feliz, esse século de Maria, onde muitas almas escolhidas e obtidas do Altíssimo por Maria se perderão no abismo de seu interior e se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus Cristo. Esse tempo somente virá quando se conhecer e praticar a devoção que ensino. Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae, para que venha a nós o vosso reino, Senhor, venha a nós o reino de Maria. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, número 217. Santa Catarina Labouré parecia ter essa luminosa realidade futura em vista quando escreveu estas palavras profeticamente inspiradas. Oh, como será belo ouvir-se dizer: Maria é a rainha do universo, particularmente da França, e as crianças exclamarão, e de cada um em particular, com transportes de alegria. Será um tempo de paz, de alegria e de felicidade que será longo. Ela será carregada em triunfo por todo o mundo. Essa mesma realidade luminosa evidentemente tinha em vista Nossa Senhora em Fátima quando, após prever grandes castigos e provações para a humanidade, concluía sua mensagem com estas palavras esperançosas: Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Não deixa de ser curioso que também em Fátima Nossa Senhora tenha aparecido com um globo de ouro pequeno pendente do pescoço. Era o mesmo sinal externo de sua realeza universal, que os homens recalcitram em não reconhecer, mas que ela, em dias que não estão distantes, afirmará de modo soberano e maternal. Meus irmãos e minhas irmãs, eis a grandiosa história da medalha milagrosa. Compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Façamos conhecida essa maravilhosa história, a difusão dessa medalha, a de Santa Catarina Labouré, esta revelação maravilhosa de Nossa Senhora das Graças. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina Laboré, rogai por nós. Amém. São Vicente de Paula, rogai por nós. Amém.